Boa noite para quem não ouviu. Eu vi sozinho. Quem quer aniversariante da noite? Tem 5 só morrendo, tô entrando no terceiro.
Aniversariante mesmo. Dalmin vai também? Apertadinho, mas você aperta. Beijo, boa noite, até amanhã. Na hora que... Mas se for assim, com sentido de pobreza, banalidade, assim, é difícil, vamos evitar, porque nós temos através da palestra, vamos cantar o hino ao Espiritismo. Todos têm a folha na mão. A imensa esperança do
Se ficar acesa, dá para ver. A caridade segundo São Paulo. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que disse: se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular, e faz mais, define a verdade, a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Nós agora damos a palavra para a nossa irmã Ismael. Então, cuidado, não quebra não. Queridos irmãos, que o Cristo Jesus nos abençoe na noite de hoje. E que todos que nos encontramos aqui reunidos possamos encontrar um propósito maior para refletirmos acerca de um assunto tão importante, que é a caridade. Ficamos todos felizes por Palmelo já poder proporcionar a todos nós a primeira semana espírita. Muitas outras cidades já as fazem. E agora, aqui chegando, fico feliz em poder compartilhar com vocês esses instantes. É claro que com uma contribuição pequena, diante de tantas criaturas que podem realmente trazer um cabedal de conhecimento e experiências maiores que as nossas. Mas também não poderia deixar de participar. E fico feliz e agradeço desde já pela compreensão que puderem dispensar para conosco. Mas o Evangelho nos diz, em um certo trecho, que um certo doutor da lei aproximou-se de Jesus para o tentar e perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso há quase 2000 anos atrás o Cristo nos trouxe. Trouxe para nós e nós ainda não podemos compreender integralmente. Porque nós percebemos que as criaturas humanas evoluíram muito, mas no sentido intelectual, no sentido material. Infelizmente ainda não fomos capazes de absorver em nós os ensinamentos evangélicos do Cristo. Ainda não somos capazes de amar ao próximo como a nós mesmos. E sabemos que esse amor ao próximo enfecha todas as virtudes. Porque amar ao próximo significa ter paciência, ter indulgência, ter compreensão, benevolência para com todos. E muitas outras coisas mais. Transcende. O que ocorre conosco é que não compreendemos na integridade o termo amor. Nós ainda não concebemos isso.
Cristo vivenciou entre nós plenamente essa virtude sublime que é o amor. Nós somos ainda pequenos, somos espíritos ainda em evolução, carentes de luz, carentes de experiências maiores. E é nesse ponto que também não devemos lamentar. É nesse particular que também é perfeita a criação, pois nos dá a oportunidade de crescermos, de sermos deuses. Porque a divindade está em nós. Deus está dentro de cada um de nós como centelha divina. E nós somos sim perfeitos. Apesar de trazermos conosco uma bagagem de falhas diversas, de encarnações e encarnações, com experiências às vezes negativas, às vezes positivas em um setor, e esse vivenciar constante de experiências vai fazendo com que acumulemos paulatinamente alguma virtude. Certa feita ouvíamos o Divaldo falar, e ele nos chamava a atenção para que não procurássemos desanimar, porque muitas vezes são necessárias várias reencarnações para adquirirmos apenas uma virtude. Várias encarnações ele pronunciou. Então, se quisermos ter tolerância, teremos que automaticamente, com o correr do tempo, ir conquistando isso para o nosso valor íntimo. Mas o Evangelho nos chama a atenção. Amar ao próximo como a si mesmo. Significa o que isso? E vem o Espiritismo depois, através de Allan Kardec, e chama-nos a atenção para um lado particular. O Evangelho, um capítulo nos diz: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Vem exatamente nos tempos do Espiritismo afirmar aquilo que o Cristo dissera há quase 2000 anos atrás. Fora da caridade não há salvação. E nós que aqui nos encontramos, já conseguimos compreender o sentido maior dessa palavra caridade? Nós já conseguimos captar o sentido profundo que essa palavra minúscula encerra? De imediato pensamos na caridade material. E muitos há até que vão com as mãos aos bolsos e realmente distribuem por todas as criaturas necessitadas. Muitos, para realmente ficarem com a consciência tranquila, dizem: não, já fiz a minha parte, já doei o meu dízimo, agora não importa. Mas caridade é só isso? Caridade é apenas o auxílio material? Claro que não é só o auxílio material. Se bem que também não podemos deixar de lado, porque a criatura que não tem pão, não tem agasalho, não tem com que se cobrir das tempestades, ela também necessita de ajuda. Ela também precisa de auxílio. E aqui estamos todos nós para contribuir também nesse particular. Mas caridade é mais que isso. Caridade não é só distribuir. Caridade é ouvir. Quem de nós já não vivenciou uma experiência dessa? Quando a angústia realmente bate forte em nossos corações e nós queremos apenas alguém que nos ouça. Alguém que fique calado e nos conforte ouvindo apenas. Caridade é ouvir. Mas caridade também é falar. Falar para uma pessoa desesperada que se encontra num momento difícil. Para uma pessoa que está no lume da familiar da loucura. Caridade é falar sim. Falar com equilíbrio no momento certo. Chamar a atenção da juventude que às vezes se encontra transviada nos caminhos dos vícios. Falar sim é importante. Para chamar a criança pequenina que ainda não sabe caminhar sozinha, para lhe dirigir os seus passos firmes pela estrada do progresso. Falar é muito bom, falar também é caridade. Mas ouvir falar apenas, que mais poderia ser caridade?
também se estende quando somos capazes de tolerar, quando somos capazes de vivenciar em um grupo e quando, em presença de alguém menos evoluído ou menos cuidadoso com as palavras, nos ofende bruscamente e nós toleramos. Caridade também é calar a maledicência. Ao aproximarmos de uma criatura com o hábito de falar mal de outrem, se nós tivermos a força maior de calar em nós esse comentário bem menos digno, também estaremos praticando a caridade. Como podemos ver, meus irmãos, é muito ampla essa pequenina palavra. Ela é capaz de encerrar conotações diversas, sentidos diversos. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, na palavra firme de Allan Kardec, nos diz que fora da caridade não há salvação. Realmente não há salvação, porque fora da caridade não há virtude. A virtude maior, caridade, é um feixe de todas as outras virtudes. Mas nós estamos começando, disseram os amigos. Nós estamos começando nesse degrau evolutivo primeiro e não podemos de um momento para outro dizer somos caridosos. Realmente ainda não conseguimos ser caridosos no sentido lateral do termo. Mas podemos fazer alguma coisa. Também dizer que não somos e nos acomodarmos na margem da estrada não é o caminho certo. O que nos ensina o Espiritismo, o que nos ensina os Espíritos, as diversas obras que temos sempre oportunidade de ler, é que o Espírita verdadeiro é aquele que se esforça pela sua transformação no moral. Não é um santo porque não somos santos, nós que nos encontramos. Não temos todas as virtudes em nós, estamos crescendo também, não podemos ter vergonha disso. Então, o verdadeiro espírita se esforça a cada hora, a cada minuto para mudar. Mas isso é importante, esforçar sempre, não acomodar nunca, para que vagarosamente, errando ali, acertando ali, errando mais à frente, possamos nesse reviver constante ir construindo algo de bom para nós mesmos. Mas nem o Lúcio em Jesus no Lar nos faz um apontamento interessante. Diz que existia um velho, um homem de certa idade, muito trabalhador, consumia todo o seu tempo e todas as suas posses para o sustento da sua família numerosa. Ele ficava triste porque gostaria de poder distribuir alguma coisa em benefício daqueles que necessitassem mais que ele. Enfiava as mãos nos bolsos e não poderia dar nada a ninguém, porque tudo o que conseguia ganhar era para o sustento da sua família numerosa. Foi assim que depois de uma noite de melancolia a pensar, entristecido porque julgava que naquela situação os céus, o Pai Criador de todas as coisas, não reconheceria nele realmente um cristão, aquela criatura que tivesse feito algo de bom, de positivo. Mas pensou e chegou a uma conclusão. Tudo bem, eu nada posso dar. Nada de meu eu tenho, então o que eu faço? Decidiu então, a partir daquele momento, combater o mal em todas as suas formas. Foi aí então que esse companheiro, em todas as situações que aparecesse o mal, ele ali estava, firme, resoluto a combater cada atitude negativa que ali se apresentasse. Quando aparecia à sua volta alguém que falava mal dos outros, alguém que praticava a maledicência, ele com habilidade, sem ofender, procurava desviar aquela criatura daquela faixa vibratória e a conduzia para outro assunto mais digno, para outro assunto que construísse alguma coisa. Quando ele via uma criança que estava desamparada ou desolada, ele não podendo nada dar de seu, ali estava presente para consolá-la, para instruí-la,
fazia algum trabalho útil. E assim, em todos os outros campos da vida, estava lá aquele trabalhador decidido a combater sempre o mal neste si. Fala-nos Leonei, Lúcio, que ele chegou ao ponto de, na via pública, retirar as pedras que ali estavam, com o intuito de que proteger aquelas criaturas que ali passavam descuidadas. Então, realmente, se propôs a combater o mal nessa criatura e conseguiu. Mas mesmo assim, de certa forma, lamentava. Eis que a morte chega. E o desencarne o colhe e ele já de imediato pensa, meu Deus, eu nada pude dar, eu nada de bom consegui fazer, eu nada de bom consegui construir. E para sua surpresa, ao chegar no plano espiritual, eis que ele pode lhe ver coroado de uma safirina luz. E ele então, em lágrimas, pergunta, meu pai, mas o que fiz eu? É aí que, como num passe de mágica, toda a sua vida lhe transforma, lhe aparece em sua frente. E a espiritualidade maior lhe mostra que realmente aquilo que ele podia dar, aquilo que ele era capaz de fazer, ele fez e fez muito bem. Assim, trazemos para nós essa vivência maior. Trazemos para nós esse exemplo maior. Porque é comum entre nós dizermos que não podemos fazer isso ou aquilo, que queremos ganhar na loteria para fazer aquilo ou aquilo outro. Mas não seria isso comodismo da nossa parte? Não seria isso uma atitude que estivéssemos deixando para depois ou deixando para outro aquilo que competiria a nós fazer? Quantas vezes agimos dessa maneira? Mas, meus irmãos, a vida é assim e continua. Nós teremos sempre que aprender desta ou daquela maneira. E através dos milênios sucessivos aprenderemos. Sabemos que inicialmente temos as oportunidades diversas, mas o homem, ao chegar no planeta, após Jesus para cá, realmente se empenhou para o seu desenvolvimento intelectual. E nós que aqui estamos, podemos presenciar a ciência no seu apogeu. Podemos ver as conquistas humanas as mais diversas, nas telecomunicações, na medicina, na física, em todos os planos realmente o homem foi capaz de fazer prodígios. Ele vai para o espaço, ele é capaz de chegar na Lua, ele foi capaz de construir um ônibus espacial que vai, volta à sua mercê. Mas o homem de hoje não é feliz. Por que não é feliz? Se ele consegue fazer tanto, por que a felicidade não está em seu coração? Porque, como dissemos antes, a felicidade não está apenas com a conquista da intelectualidade. A felicidade está também no equilíbrio, porque já nos dizia Humberto Roden, que para conseguirmos a evolução maior, teríamos que ganhar as duas asas, as asas da sabedoria, as asas da inteligência, mas também do desenvolvimento moral. Sem o desenvolvimento moral, não estaremos aptos a galgar nenhum degrau evolutivo. E o homem, com as oportunidades diversas que teve de muitos séculos atrás, de erros e acertos, entramos numa fase do batismo de fogo. E agora, realmente, não podemos mais deixar passar o tempo. O momento agora é sério e o mecanismo que a espiritualidade maior, que o Pai Criador de todas as coisas tem para que possamos fazer tudo certo, é o mecanismo da dor. Por isso sofremos tanto. E quem de nós não é capaz de admitir que quando estamos com a saúde perfeita, quando realmente estamos com os bolsos cheios, quando tudo nos sorri, quando em casa vai tudo bem, quem de nós lembra realmente de rezar? Quem de nós lembra daquele que se encontra no hospital em situação mais difícil que a nossa? Ninguém se lembra disso. E é por isso então que chega a dor, para mostrar o outro lado para nós.
companheiro que sofre nos hospitais, o lado do companheiro que sofre mais que nós. E aí sim esse alerta vale, porque ao sairmos de uma doença nós lembramos daquele que está doente. Ao sairmos de uma dificuldade, nós lembramos daqueles que se encontram em dificuldades maiores. E o nosso coração vai se abrindo. E naquela intransigência de ontem, aquele gênio encolerizado de outrora, devagarinho com esse mecanismo de correção, vai dando lugar àquela criatura mais pacata, ou pelo menos mais propensa a aceitar as boas virtudes também, porque a criatura não muda de uma hora para outra, não dá saltos, ninguém de repente é o cão aqui e vira anjo do lado de cá. Não existe isso, não é a domicílio do milagre no plano da vida. Deus fez com que a lei de progresso fosse lei geral, e todos nós temos que evoluir vagarosamente, me passo certo. É claro que existem criaturas que evoluem de maneira mais vertical porque evitam os percalços da caminhada. Outras há que vão sim evoluindo, porque o progresso é lei geral, mas que vão fazendo curvas sinuosas, errando aqui, consertando ali, mas de tal forma que quase sempre encaminham também para o progresso. Quase sempre, não sempre, porque o progresso é lei geral. E nós estamos sim a evoluir. Isso funciona também para o outro plano da vida. É muito comum ao comentarmos o desencarne de um companheiro e as pessoas, de um modo geral, já começaram a ver apenas o lado positivo daquele que se foi. Mas nós, que já estudamos a doutrina espírita, nós podemos conceber que aquela criatura, só porque desencarnou, virou santa? Não é verdade. Porque pela lei de sintonia que rege tudo e todos, cada um estará no lugar em que merece estar. Porque na criação não existe privilégios. Deus não privilegiou nenhum de seus filhos. Por isso a maravilha da doutrina espírita, que é capaz de nos explicar todas estas coisas e muito mais, que outras religiões não explicam. Não que queiramos censurar esta ou aquela religião, porque todas são caminho que pode conduzir a Deus. Não interessa se é deste ou daquele culto. O que interessa é o que a pessoa é. É o seu ser é que vai determinar alguma coisa. Não o seu fazer ou o seu ter. O que ela é que determina onde ela vai estar. É por isso que com essa lei de vibração e sintonia, que rege todas as criaturas, que vamos encontrar no outro plano da vida, criaturas também iguais a nós. Entre nós não existem criaturas perversas, não existem criaturas que vibram em faixas inferiores. Também no outro plano isso acontece. Não é só porque é de espírito, não é só porque é desencarnado que pode ter atestado de virtudes. Não. E isso no mediunismo é importante nós salientar. Porque infelizmente existem pessoas, existem criaturas que só por falar que um espírito se manifestou através da mediunidade, para acreditar ou para endossar todas aquelas palavras. O próprio Allan Kardec nos adverte quanto a isso, para a necessidade de checarmos com a razão, para analisarmos profundamente tudo aquilo que nos chega através da mediunidade. Devemos usar o bom senso acima de tudo. E é por isso mesmo que o Espiritismo tem o privilégio também de caminhar lado a lado com a ciência. E a ciência, apesar do Espiritismo estar à frente em certo aspecto, vem a ciência atrás realmente a confirmar tudo isso que nós já podemos usufruir de nós. Esta, então, a doutrina maior que temos nós o prazer de viver. É essa doutrina do Cristo, o Consolador prometido de Jesus, que aqui estamos todos nós a pensar e a meditar.
É através dessa doutrina sublime que nós podemos compreender melhor as nossas dificuldades. Não que ela nos faça santos, não que ela nos tire os nossos problemas, que elas resolvam nossos problemas. Porque certa feita um amigo meu me chegou e me perguntou: seu espiritismo realmente é maravilhoso? Seus espíritos se comunicam através da mediunidade? Então por que ele não resolve os nossos problemas? Por que então ele não nos dá o remédio para a AIDS? Não nos informa esta ou aquela maneira de conseguirmos melhorar as situações das pessoas que sofrem tanto? Mas é o próprio livro dos Espíritos que responde isso. E a própria lei do progresso que nos dá essa resposta. Porque cada um tem que fazer o que lhe compete. Ninguém pode fazer nada por ninguém. O que pensaríamos nós se uma criança que frequenta uma escola, o seu professor inadvertidamente fizesse as suas tarefas? Essa criança não conseguiria o progresso algum. Ela estagnaria. O resultado da escola não seria aquele esperado por todos. Assim também é conosco. Apesar de termos conosco os nossos amigos espirituais, aquelas criaturas que velam por nós, que nos assistem, eles não podem fazer por nós as nossas obrigações. Eles ficam à distância, é claro que nos ajudando o quanto possível. Como? Nos instruindo para o caminho do bem, nos incentivando para o rumo certo, para as decisões positivas da vida. Mas cabe a nós o discernimento, a escolha, porque se temos também os espíritos que nos incentivam para o bem, temos infelizmente também à nossa volta milhares de espíritos desencarnados que vibram em faixa inferior, que a sintonia está num grau menos elevado e que também são capazes de nos incentivar para o mal. Por isso a recomendação do mestre: oração e vigilância. Por que orar e vigiar? Para podermos realmente estarmos a salvo das investidas dos espíritos em condições inferiores. Assim é então, meus irmãos, que mesmo com o auxílio dos espíritos desencarnados, nós temos que andar com os nossos próprios pés. Teremos que construir o nosso amanhã. Se quisermos saber o que fomos outrora, analisemos detidamente aquilo que somos agora. O que fazemos agora? O que pensamos agora? O que falamos agora? Com certeza, teremos um diagnóstico muito certo daquilo que fomos no passado. Saberemos com certeza onde erramos. Mas importa para nós sabermos o que fomos? Quantos já não estão praticando a regressão? Aquela atividade desenvolvida por médicos, para que a criatura volte no tempo e traga para a sua consciência fatos passados, fatos que ocorreram em encarnações anteriores. Mas isso é positivo? Alguns espíritos já nos advertem que em alguns casos sim pode ser positivo. Mas que deixemos isso para a experiência médica, que realmente pode controlar melhor tudo isso, essas experiências, para conduzir a esse resultado positivo. Porque para nós espíritas, não nos interessa realmente o que fomos lá atrás. Interessa sim o que estamos fazendo agora para conseguirmos ter um futuro melhor que esse. Nós sabemos que a Terra caminha para um mundo de regeneração. E nós que aqui nos encontramos, queremos com certeza estar presentes nesse novo mundo, onde o bem há de superar o mal, onde a angústia não fique tanto em nossos corações, onde a felicidade seja possível. Mas o que nós devemos fazer? Amar ao próximo como a si mesmo. Podemos amar ao próximo como a si mesmo, não podemos ainda. E aí realmente ficamos, e como fazermos? A receita maior então. Se pudermos
pudermos doar algo de nós, façamos isso. Se ainda não pudermos, existem coisas simples que podemos fazer. Existem coisas singelas que podemos contribuir para que o mundo em que vivemos possa se tornar um pouco melhor. Muitos culpam a sociedade, os governantes, por aquilo que estamos vivendo agora. Mas nós, conscientes que já somos, sabemos que essa culpa cabe exclusivamente a nós mesmos. Porque não existe transformação que vem de fora. Vocês me entendem quando falo isso? Porque a sociedade não transforma o homem. Só o homem transforma a si mesmo. Porque é na sua transformação interior que ele é capaz de transformar aqueles que estão à sua volta. Basta que um homem se transforme, já não dizia Mahatma Gandhi, para que à sua volta uma porção de pessoas passe a vivenciar e a vibrar em faixa diferente da sua, semelhante à sua, diferente dos demais. Basta então um esforço nosso, perseverante, diário, para podermos contribuir beneficamente onde estivermos, no lugar que estivermos. Existe também o lado em que criaturas às vezes humildes reclamam: mas eu tenho poucos recursos, vou ficar acomodada nesse ponto. Não. Até aí a doutrina espírita nos chama a atenção, pois Emmanuel também nos fala: nós estamos no lugar certo, cada um de nós. Qualquer que seja o lugar que estejamos, qualquer que seja a nossa profissão que escolhemos, o que temos a fazer é dar o melhor de nós, fazermos o melhor que pudermos, para que tudo transcorra em harmonia, para que tudo permaneça em paz. Esse é o maior esforço que cabe a cada um de nós. Mas, nessa noite maior, vamos nesses momentos também lembrar de criaturas que nos precederam, criaturas que foram capazes de marcar o rumo para que pudéssemos trilhar por eles. E na doutrina espírita, várias são as pessoas que foram capazes de dar essa confiança para nós, de ser realmente aquele trabalhador, primeiro, que despertou em nós também a vontade de subir, a vontade de crescer e de estudar. E doutrinas espíritas sem estudo não pode existir. Já temos a obrigação, sim, do estudo sério, para compreendermos aquilo que abraçamos. E a mediunidade, aliada ao estudo, aliada à boa vontade, é capaz de fazer prodígios pelas criaturas humanas. Obrigada, meu Pai, por tudo que nos deste. Obrigada, meu Pai, pela cidade de Palmelo. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de aqui estar. Mas permita, Cristo maior, Mestre querido, que entre cada um de nós que aqui se encontra, possa vibrar em seu coração a vontade firme e forte de crescer, firme e forte de contribuir, e que assim, através das experiências diversas, errando ali, caindo ali, levantando a colar, possamos juntos darmos as mãos e caminharmos firmes, porque acreditamos neste mundo, acreditamos nessa oportunidade, apesar de todos os pesares, apesar das dificuldades diversas, acreditamos sim, meu Pai, que somos capazes de vencer a nós mesmos, que somos capazes de vencer o egoísmo e o orgulho que persistem em nossos corações. Devagarinho, vamos soltando essas amarras de lado, pegando valores novos para podermos plantar a bandeira evangélica no nosso coração, para podermos plantar essa bandeira evangélica onde estivermos, no grupo ao qual pertencemos. Obrigada, meu Pai, por Palmelo. Obrigada, Senhor, por todos vocês. Muito obrigada.
Nós agradecemos uma vez mais e a presença da Ismailda entre nós, que tem um significado muito grande, porque além das palavras elucidativas que ela nos trouxe, a respeito da doutrina espírita que abraçamos, a respeito da caridade que tentamos praticar, ela representa nesta noite o símbolo também do seu Jerônimo, aquele a quem o Centro Espírita Luz da Verdade tem um carinho todo especial, porque é um daqueles que representa o nosso vínculo com esta cidade de Palmelo e com o trabalho mediúnico aqui realizado. Temos certeza que ele se faz presente nesta noite, como também todos aqueles que o ajudaram e a quem ele ajudou também a fazer com que esta cidade crescesse e se tornasse este posto de socorro espiritual que todos nós conhecemos. Ismailda, muito obrigada. Que Deus te abençoe, abençoando também sua família, seu lar, e que esteja sempre presente entre nós, porque é sempre uma lembrança amiga a nos relembrar um passado de tanta coisa boa. Portanto, a todos que aqui compareceram, os agradecimentos também pela presença. E a Semana Espírita de Palmelo, que pela primeira vez se realiza, prossegue já chegando ao seu final. É uma pena, porque parece que cada dia ela está envolvendo mais a cidade e nós parece que estamos gostando mais, e quando lembramos que amanhã é o último dia, já sentimos saudades. Mas fica aí o convite para que todos compareçam amanhã no encerramento desta semana e também no dia em que o Centro Espírita Luz da Verdade está completando os 63 anos de atividade em Palmelo. Portanto, amanhã nós teremos o orador Divino Adriano, da cidade de Goiânia, que vai falar sobre a morte e a sobrevivência do Espírito. Também já é conhecido nosso e esperamos contar com a presença de todos. E para Ismailda, nesta noite, as nossas melhores vibrações de carinho e de gratidão. Muito obrigada. E a palavra volta ao Barçanu. Então agora chegou o momento de ganharmos uns livros, né? Os meninos tiveram que fazer mais números, porque eu acho que os números que tinham feito não deu, né? Então, vamos passar a palavra para o grupo musical enquanto eles terminam de fazer os números. Ah, ganha, hoje ganha. Então, o grupo musical, enquanto o pessoal termina... Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também.
Bom, então agora foi tirado o número 168. Foi só mais 40. Tudo igual, pô. Tá? 226. Agora o livro de Francisco Cândido Xavier. Saúde. Tira aqui. Dá sorte pro Dan, aí sabe. É eu mesmo. Procurar o nome do dano. Veio. O número é 66. Ô, menino. Agora, o limiar é Marcos. Agora o número é 241. Agora um livro muito bom, As Leis Morais, é de Rodolfo Caligari. Cadê o Paulista aqui para tirar um? Tira o meu aí, Paulista. R$139, vamos ver se é 139. Dois. 239. Eu que vim primeiro. Hã? Mas tá bom, tá então mais duas. Então deve ter sido um erro, né? É, mas Aí você ganhou. Nós vamos... Não, entramos num acordo aqui, ela vai estudar e depois me empresta. Não, aí o senhor fica com esse. Hã? O senhor fica com esse. Que é seria o próximo. Não, mas já pode sortear isso para outras pessoas? Nós vamos dividir. Eu empresto aí, eu te É melhor. devolvo. Você ganhou, você ganhou. Foi sorteado. Não, mas nós já fizemos um acordo aqui, fica melhor para a pessoa. Ela vai estudar, depois me empresta. E há mais uma chance. Hã? Mais uma chance. Palmas. Mas é
122. 128. Olha, se virar o número, também tem o 182. Agora, é um livro que é um dos melhores que eu já li até hoje. E o que adianta, mas eu não ganho? Aí você coloca. Pega teus números aí. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se renova, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se renova, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.